Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar no meio do povo de Deus. Esta é a minha saudação inicial. É sempre um prazer estar convosco, falar da Palavra de Deus, que é o livro de instruções para a humanidade. E é através da Palavra de Deus que nós compreendemos como é que podemos ser reconciliados com Deus. É através da Palavra de Deus que nós compreendemos o problema que temos, que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. E é através da Palavra de Deus que nós podemos compreender como é que nos podemos reconciliar com Deus e como é que Deus espera que nós vivamos neste mundo. Neste presente século mau, vivamos de uma forma sóbria, justa e pia. E nós vemos quando o ser humano ignora o livro de instruções de Deus, são umas atrás das outras decisões completamente erradas, decisões desastrosas que este mundo vai tomando. E nós, infelizmente, aproximamos de um dia em que, pelo menos tanto quanto eu vejo, mais uma decisão histórica muito triste será tomada no nosso Parlamento. Oremos para que haja um bocadinho de temor, mesmo aqueles que não têm compreensão da Palavra de Deus tenham um bocadinho de temor e não decidam. Falo sobre a decisão da eutanásia, que será tomada durante esta semana. Entristece-me ver cada vez mais este mundo e o nosso país em particular a desconsiderar por completo os princípios da Palavra de Deus. E quando nós pensamos que o nosso país, que este mundo já bateu no fundo, eis que aparece mais um grupo de pessoas a escavar ainda um bocadinho mais. Isto porquê? Porque ignoram o que a Palavra de Deus diz, ignoram as instruções da Palavra de Deus. Portanto, nós que somos do Senhor, e quem não é do Senhor, que espero que também aquilo que vai ouvir hoje possa tocar no seu coração, possa ajudá-lo a compreender a necessidade que tem de se reconciliar com Deus. Mas nós que somos do Senhor, temos de agarrar a Palavra de Deus. E temos de estar bem firmados. Porque quando não estamos bem firmados na Palavra de Deus, ouvimos argumentos contrários à Palavra de Deus e até nos deixamos levar. Até nos deixamos levar por esta ideologia do presente século mau. E vamos então ler, nos próximos 2 minutos, o capítulo 1 de Gálatas. Gálatas 1 é um dos capítulos que eu mais gosto na Palavra de Deus, porque fala-nos da pureza do Evangelho e do quão grave é adulterar o Evangelho. Nós vemos, por esse mundo fora, milhões de pessoas que pegam na Palavra de Deus e adulteram a Palavra de Deus, adulteram a simples mensagem da salvação, uma mensagem que qualquer pessoa pode compreender, qualquer pessoa pode aceitar. Mesmo a pessoa mais diminuída intelectualmente pode compreender. Infelizmente, os maiores sábios deste mundo, do ponto de vista humano, rejeitam. Há poucos meses partiu para a eternidade um famoso ateu, que já não é ateu agora, já está no inferno, infelizmente, o Stephen Hawking, que era uma das mentes mais brilhantes que este século passado conheceu. Infelizmente, uma pessoa tão inteligente, do ponto de vista humano, não quis saber nada, não quis saber de Deus para nada, não quis saber da Palavra de Deus para nada. Mas até a pessoa mais humilde, menos sábia do ponto de vista humano, pode compreender esta necessidade, que é pecadora e que precisa se reconciliar com Deus e que a única forma pela qual ela pode ser reconciliada com Deus é através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler alguns versículos aqui em Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai, da nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, alguém do que já recebestes, seja anátema, ou maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E vamos ficar por aqui, na leitura da Palavra de Deus. Eu já vos falei desta passagem há muitos anos, podia repetir a mensagem, mas vou tentar não fazer, vou só dar aqui uns pequenos pensamentos em relação a algumas partes essenciais do início deste capítulo, mas eu queria falar-vos um bocadinho mais à frente sobre, vamos ver daqui a quantos minutos, queria falar-vos sobre aquela que eu considero, não é única, mas aquela que eu considero ser a principal razão pela qual esta casa não está cheia de pessoas para ouvir. E qual é a razão? É a razão que está no versículo 11. O Evangelho que por nós é anunciado não é segundo os homens. A mensagem que nós pregamos não é agradável. Assim, atenção, não estou a dizer que não haja outros motivos. Se calhar nós temos de... Eu, a começar a mim, temos de repensar algumas coisas, a forma como nós fazemos algumas coisas, né? Enquanto igreja, enquanto testemunho, possivelmente podemos fazer melhor. Mas a principal razão, a razão mais decisiva para não estar aqui muito mais gente, é porque a mensagem que nós anunciamos não é segundo os homens. E ainda bem. Mas lá chegaremos. Eu queria falar-vos rapidamente sobre alguns pensamentos muito importantes. O apóstolo Paulo começa sempre as suas epístolas com uma saudação. Qual é a saudação típica do apóstolo Paulo? A minha é um prazer estar aqui convosco. A saudação do apóstolo Paulo era graça e paz. Já agora, há algumas cartas onde ele não escreve isso. A quem é que ele não escreve isso? Exatamente isso. Filemão também escreve. Timóteo e Tito. Ou seja, as epístolas pastorais ele escreve graça, misericórdia e paz. Porque, principalmente, quem tem responsabilidade numa igreja percebe que, mais do que qualquer outro, precisa mesmo de muita misericórdia do Senhor. Mas mas é verdade, é verdade. Não é esse o principal pensamento que eu quero tirar. Graça e paz é uma excelente saudação. Há muitos que gostam de saudar paz, alguns até shalom, remetendo para um certo judaísmo. Preocupa-me um pouco quando há muitas expressões hebraicas no vocabulário de alguns, quando não creio que devamos ir por aí. Graça e paz é uma excelente saudação. Melhor do que uma saudação do género que algumas pessoas às vezes utilizam. Então está tudo. Que nem é pergunta, nem é saudação, não é nada. É uma forma de dizer, olha, não quero saber de ti para nada, mas estou a falar para ti na mesma. Mas graça e paz é uma saudação bela, uma bela saudação. Mas também é uma revelação de que Deus hoje, ao contrário do que estaria previsto no programa profético, Deus hoje está a derramar não juízo e ira, mas graça e paz a este mundo. Mas por algum tempo. Virá o tempo onde Ele irá sim derramar ira e juízo sobre este mundo. Mas também, graça e paz, diz-nos o seguinte: quem não aceita a graça de Deus nunca pode ter paz. Quem não aceita a obra redentora do Senhor Jesus Cristo como o único meio pelo qual ele pode ser reconciliado com Deus, nunca vai ter paz. Se não aceitas a graça, não vais ter paz. É a única forma. Vais viver toda a vida, olhar por trás do ombro, porque não tens a certeza será que já fiz o suficiente? Será que já fiz o suficiente para ser salvo? Ou, como alguns também enveredam por aí, será que eu já pequei o suficiente para perder a salvação? Há alguns que dizem isso. Infelizmente, há alguns que afirmam, com todas as letras, que uma pessoa pode estar perdida hoje e pode perder-se, se desviar, se apostatar da fé.
Isso querá dizer que o comportamento do homem pode quebrar o selo do Espírito Santo. O que, para mim, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista lógico, não faz qualquer sentido. Mas, infelizmente, há alguns que dizem isso. E não há paz para alguém que não aceita uma salvação perfeita, completa, uma salvação permanente, que é aquela salvação que Deus oferece hoje ao homem. E o Senhor Jesus Cristo, versículo 4, deu-se os nossos pecados para nos livrar do presente século mau. E, infelizmente, é exatamente este presente século mau do qual, a começar por mim, começar em mim, tanto gosto. A minha carne gosta do presente século mau. Mas foi exatamente este presente século mau do qual o Senhor se deu a si mesmo para nos livrar. E este presente século mau tem esta maneira de pensar completamente contrária à palavra de Deus. E quanto mais nós consumirmos o presente século mau, mais nos vamos afastar da palavra de Deus e vamos afastar dos princípios da palavra de Deus. Infelizmente, a começar em mim, consumimos a propaganda do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas tem uma agenda, tem uma maneira de pensar completamente contrária à palavra de Deus. E quantas vezes podemos nós consumir essa propaganda? E depois a nossa maneira de pensar é afetada por isso. E começamos a aceitar alguns argumentos de ideias que são completamente contrárias à palavra de Deus. Já temos falado de vários exemplos de vemos um filme onde damos por nós a pensar quão bom seria que esta pessoa que está casada e aquela pessoa que está casada deixassem ambos os seus maridos ou mulheres e ficassem juntos. A história ficava linda. Coitados, tiveram um percalço na vida, era uma história de amor tão bonita que eles podiam ter tido, mas por causa disto ou daquilo não puderam ficar juntos. O ideal era eles realmente separarem-se das pessoas que têm e ficarem juntas. Era tão bonito. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. A luz da palavra de Deus está correto? Ou aquela pessoa homossexual, que tem um namorado e a família não aceita e é tão violento, é tão maltratado pela sua família e nós damos por nós a pensar realmente não tem jeito nenhum. Aquela pessoa, só amar não pode ser pecado. O mundo diz, e nós podemos deixar levar por um pouco, como diz o salmista Asaf, os meus pés quase escorregaram. E pode acontecer isso connosco. E em relação a tantas outras situações. Mas isto é deixar-nos levar pelo presente século mau. Mas o presente século mau não pode ter nada. Nós não podemos dar, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, nem por uma hora ceder. Ele diz no capítulo 2, versículo 5, noutro contexto, mas nós nem por uma hora podemos ceder. Não podemos dar conversa. O problema de Eva foi ter dado conversa, tempo de antena à serpente. E se nós começamos a tentar compreender e relativizar o erro do inimigo das nossas almas, estamos a ir por muito mau caminho. E o apóstolo Paulo diz que não é normal estes crentes terem passado da graça de Deus, versículo 6, passado daquele que os chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Estes crentes tinham abraçado a mensagem da graça de Deus, mas porque foram influenciados por outros, estavam a deixar o evangelho da graça de Deus. E estavam a dizer que as pessoas, para serem salvas, precisavam de algo mais do que apenas crer em Cristo. Precisavam de circuncidar. Como nós lemos em Atos 15, havia alguns que desceram da Judeia e diziam: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E a reação de Paulo qual foi? Está bem, isso é apenas uma questão de pormenor. Não é assim muito grave. O que interessa é falar de Deus. Não, Paulo, aí não o seria. Nem por uma hora. Porque ele mesmo afirma que isto não é... Eles passaram da graça de Cristo para outro evangelho. No fundo, eles estavam a afastar-se da graça de Cristo. E estavam a ir para outro evangelho, o qual não é outro. Isto parece
Paulo não se entende, Paulo, estás aí baralhado das ideias? Não estava porque Paulo escrevia em grego. E nós ao ler em português é que parece-nos que está a falar de coisas diferentes. Mas estas duas palavras, outro, têm significados diferentes. Há duas palavras, já vos falei disso. Há uma palavra que significa outro, que é hetero, e outra palavra grega que significa allos. A palavra hetero, ambas significam outro, mas dois tipos de outro. Eles passaram da graça de Cristo para outro evangelho, para hetero-evangelho, o qual não é allos-evangelho. Hetero significa outro de natureza diferente. Ok? Enquanto allos é outro da mesma natureza. Eu quando posso estar a tomar um chá e digo, acabei de tomar um chá e peço, quero outro chá, eu posso estar a dizer, quero outro diferente ou quero outro igual. Se eu quiser outro igual, eu utilizo o segundo outro que aparece aqui, que aparece no versículo 7. Se eu quiser outro diferente, eu utilizo a primeira palavra, que era hetero. No fundo, a ideia é, vocês passaram para outro evangelho que não tem o mesmo efeito. Não é outro que produza os mesmos resultados. É um evangelho que não salva. E quando nós pegamos na mensagem da graça, na mensagem gloriosa da graça de Deus, a mensagem que, como diz no versículo 5, dá a glória a Deus para todo o sempre, e mexemos um bocadinho que seja, mesmo que seja com boa intenção, mesmo que seja com a intenção de, ora bem, vou dizer isto que é para as pessoas andarem mais certinhas. Se eu faço isso, eu estou a manchar a graça de Deus. Estou a arruinar por completo o Evangelho da graça de Deus. E isto é transtornar o Evangelho de Cristo. Alguém que pegue no Evangelho da graça de Deus nunca pode melhorar. Se o alterar, nunca pode ser para melhor. Porque a mensagem da graça de Deus é a melhor mensagem que o mundo já conheceu. E se eu alterar, vai para pior, de certeza. E posso alterar ao ponto de não produzir o mesmo efeito. Passar a ser o tal hetero-evangelho. Um evangelho diferente mesmo, que não salva. Isto é transtornar. Não é apenas fazer ali uma pequena variante. E há alguns que, de facto, pegam na palavra de Deus e pregam coisas que estão na palavra de Deus. E dizem que isso é para nós. Então, há um exemplo típico, que é Marcos 16, que diz que quem crer e for batizado será salvo. Há alguns que trocam a ordem das palavras. Já ouvi alguém dizer que, pois, crer e ser batizado é praticamente ao mesmo tempo. Não, é crer, ser batizado e ser salvo. É o que diz Marcos 16. Não vamos mudar a ordem das palavras. E há alguns que, sendo coerentes com essa passagem, dizem: quem não está batizado não está salvo. Então em que é que ficamos? Precisamos de ser batizados ou não para ser salvos? Claro que aquela mensagem dizia respeito a outro programa que nós não vivemos hoje. Era a mensagem do reino. O Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos a pregar, mas que entretanto foi suspenso. Deus introduziu a mensagem, introduziu o período da graça. Mas há alguns que hoje querem dizer isso. E isso é outro evangelho. O qual não é outro. Ou seja, não é outro evangelho que tenha o mesmo efeito. É um evangelho perverso. Alguém que diga hoje, tu para ser salvo precisas de crer e ser batizado, ou precisas de querer ser batizado e se não dares certinho e direitinho até ao fim, se não perseverares até ao fim, lá está, Mateus 24, se não perseverares até ao fim, não vais ser salvo. Isto não é evangelho. É uma boa notícia dizer a alguém uma coisa destas hoje? Não é boa notícia. É uma má notícia. Porque é uma mensagem que não salva. Porque alguém que deposita a sua fé na sua obra de se batizar, ou na sua perseverança de obras para se manter salvo, não está a aceitar a graça de Deus. Quem aceita a mensagem da graça de Deus percebe a sua total
e completa incapacidade de agradar a Deus. E eu, ao contrário de alguns que já vi e que percebo o espírito com que o fazem de chamar irmãos a estas pessoas, eu não consigo chamar irmão. Não consigo chamar irmão a uma pessoa que nega a graça de Deus. Caiu da graça. Não consigo. Se calhar é intolerância da minha parte, mas não cedo nem por uma hora, nem por um segundo, nem por um minuto, cedo a esse tipo de pessoas. Alguém que diga que é preciso algo mais do que crer em Cristo para ser salvo, não pode ser meu irmão. O meu pai, do qual eu herdo algum sarcasmo, quem me conhece percebe isso, costuma chamar primos. Diz o primo, fulano, algumas pessoas que pregavam este outro evangelho, não chamavam, era o primo. Havia lá alguém que de uma igreja pentecostal, ou assim, que anunciava essas coisas, e ele dizia que era o primo Albino. Era lá um pastor lá de uma igreja, ele chamava o primo Albino. De facto, eu não posso, custa muito chamar irmão alguém que prega uma mensagem errada. Prega o erro. Porque nós temos a obrigação de, tal como um médico que exerce as suas funções numa determinada localidade e há um charlatão a querer fazer-se passar por médico, qual é a sua obrigação? Dizer, não, isto está para todos. Trata-se de uns, eu trato de outros. Quando ele sabe perfeitamente que o charlatão está a prejudicar gravemente a saúde daquelas pessoas. É a saúde pública que está em risco. E aqui é o destino eterno das almas que está em risco. Nós não podemos nem por um bocadinho fazer crer a quem nos ouve que é tudo a mesma coisa. Não. Não podemos. Porque isto é transtornar o Evangelho de Cristo. E transtornar não é apenas uma pequena nuance. Transtornar, como eu já vos disse, é passar para o oposto. Esta palavra transtornar aparece mais 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, e significa transformar, completamente oposto. A vossa alegria se converterá em tristeza e a luz, o sol se converterá em trevas. É aí que aparece na Bíblia esta palavra original. Transtornar. Ou seja, transtornar o Evangelho de Cristo é pegar em boas notícias, na melhor notícia, e transformar numa péssima notícia. E reparem aqui nesta palavra, inquietam. Versículo 7, inquietam. Isto contrasta com o quê? Inquietude contrasta com o quê? Que Paulo disse antes. Com paz. Imaginem o que é dizerem-nos, olha, tens de fazer isto. E depois fazer mais aquilo. É tão típico das religiões nunca dar, por assim dizer, perdoe-me a expressão, nunca dar alta ao doente, não é? A pessoa nunca está completamente, olha, estás curado, estás salvo. Nunca diz. Porque as religiões querem manter as pessoas presas. Não querem que as pessoas vão a lado nenhum, querem que as pessoas fiquem ali. E é mesmo as religiões funcionam desta maneira. Querem as pessoas presas. Por interesses financeiros, acima de tudo. Por interesses de influência sobre as outras pessoas. Nunca. Onde é que tu pensas que vais? Anda cá, tu ainda não fizeste tudo. A graça de Deus diz, olha, estás salvo. Como eu disse da outra vez, podes fazer o que quiseres. Podes ir, vai à vontade. Vive à vontade. Vive da forma que quiseres. Mas o crente salvo verdadeiramente pela graça de Deus não vai querer viver de qualquer maneira. Vai querer viver de forma a agradar aquele que, como o apóstolo Paulo diz mais à frente, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso é que ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo diz também que alguém que prega outro evangelho é maldito. Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Por isso é que eu não chamo irmão. Paulo diz, é maldito, eu não vou dizer, olha, é irmão. Não. Infelizmente, vêm depois certos grupos, como a Aliança Evangélica Portuguesa, e junta tudo no mesmo saco. Não é? São todos. E reparem que os únicos que ficam de fora disto, não está agora em causa se aqui a Igreja
pertence ou não interessa agora para o caso. Pertence ou não à Aliança Evangélica Portuguesa. Mas muitas vezes, para certas pessoas, dão-se todos bem uns com os outros. Tanto os que batizam para salvação, como os que batizam para testemunho. Olha, vê-se, os dois grupos dão-se lindamente, perfeitamente. Depois aparecem ali uns estranhos, eles nem batizam. Isto é que eu não posso admitir. São hereges. Mas em relação, eu vejo isto, alguns que dizem, que é a maioria, a gente sabe que é a maioria, das pessoas, dos ditos evangélicos em Portugal, que batizam para testemunho, coisa que não há base bíblica absolutamente nenhuma, mas eu concedo, tolero, não vou deixar de chamar irmão a alguém que não compreende as Escrituras, acha que o deve fazer, mas esses, ei-los a aceitar e a abraçar aqueles que dizem que o batismo é necessário para a salvação e a chamar hereges a mim e a outros que dizem não, o batismo não é necessário. O batismo não está em vigor hoje. Isto é estranho. Muito estranho. Eu não entendo que coerência é esta. Não entendo honestidade. Que honestidade é esta? Mas o apóstolo Paulo diz: seja maldito alguém que prega outro evangelho. Ele diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Ele dizia, mesmo que venha eu pregar outro evangelho. Por várias razões. Podia alguém fazer-se passar por ele. E escrever cartas, como sendo dele. Paulo até fala sobre isso. Cartas como sendo de nós. A mensagem é esta. Não vai mudar mais. Não muda. Alguns, a Igreja Católica, vai mudando ao longo dos tempos. Porquê? Porque são os sucessores dos apóstolos, por isso eles têm autoridade para mudar. Mas Paulo diz, não muda mais. Estas são as últimas ordens, que se sobrepõem às ordens que o Senhor Jesus Cristo deu aqui na Terra, porque estas ordens são dadas pelo Senhor Jesus Cristo, glorificado do céu. Ainda que sejamos nós. Ou seja, Paulo não é uma pessoa que diga o Evangelho, ele, apesar de dizer que o Evangelho é meu, o meu Evangelho, ele não diz, vocês têm de me seguir a mim. É que se eu vier a dizer outra coisa, vocês venham atrás de mim. E, infelizmente há pessoas que são assim. Líderes que, ora, estão aqui e vem o povo todo atrás. Vão para ali e querem que o povo continue a ir atrás. Paulo dizia, não, a mensagem é esta. Se eu mudar, não me acreditem em mim. E mesmo o anjo do céu, mesmo que venha alguém, mesmo que alguém diga, olha, nós vimos a mãe do Senhor Jesus Cristo, ela falou connosco, em cima de uma árvore, não creiais. Não creiais. É maldito. Porque vem dizer outra coisa. Vem dizer que a salvação é unicamente pela graça por meio da fé, sem obras. E que nós podemos ter a certeza da salvação já. É essa mensagem que supostamente é dita, é anunciada em Fátima? Não é. Então, o que é que dizemos? Por muito desagradável que possa dizer, é maldito. Não é bendito. Porque está a desdizer, está a contradizer a palavra de Deus, a mensagem da graça de Deus. E ele reforça, porque é mesmo importante que as pessoas percebam isto. Ou seja, isto não foi apenas eu assim um bocado exaltado por causa do que está a passar nas vossas igrejas, que eu fico assim mais exaltado. Não, é mesmo isto e volto a dizer. E ele diz que persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens não seria servo de Cristo. Infelizmente, há pessoas que andam neste mundo religioso para agradar aos homens. Para dizer coisas aprazíveis. E sempre que há alguém que quer ouvir uma determinada coisa, vai aparecer alguém que lhe vai dizer essa coisa que ele quer ouvir. Paulo diz, nos últimos tempos, as pessoas irão ter o quê? Comichão nos ouvidos. E amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Há alguém com um estilo de vida que a palavra de Deus não aceita e que quer, na mesma, sentir-se bem com o seu pecado,
e não quer supostamente, entre aspas, abandonar a fé, porque já abandonou, ou abandonar o que a palavra de Deus diz, abandonou a fé, mas quer sentir-se como que anestesiado em relação à sua rebelião para com Deus, vai aparecer uma igreja que aceita, há igrejas que infelizmente aceitam todo o tipo de recasamento, há igrejas que não tarda muito, vão aceitar com toda a naturalidade, bem perto de nós, vão aceitar a homossexualidade, com toda a naturalidade. Isto, se eu dissesse, eu há 10 anos não me imaginaria a dizer isto. Talvez, eu às vezes tenho assim um bocadinho de... Tenho o dom de profecia, não tenho o dom de profecia, mas às vezes parece que adivinho algumas coisas. E há coisas que estão agora a acontecer que eu tenho dito a algumas pessoas. Daqui a alguns anos isto vai acontecer. Por exemplo, não há de tardar muito a um casal que tenha um filho, que tenha uma gravidez em que se percebe que o filho tem trissomia 21, não há de faltar muito para isso. E depois lembrar-se-ão, isto provavelmente irá ficar gravado, no dia 27 de maio, Daniel disse isto, e não me admira muito que isto venha a acontecer. Alguém que tenha um filho, uma gravidez com uma criança que tenha trissomia 21, ou aborta, ou vai ter de arcar com as despesas na totalidade do extra que o Estado despende com uma criança dessas. É melhor não a trazer ao mundo. Se a trouxeres ao mundo, está a ser um fardo para a sociedade, por isso é melhor não. Nós vemos algumas coisas a acontecer noutros países e não me admira nada que isto venha a acontecer. Então, se eu dissesse há 10 anos que haveria pastoras homossexuais a liderar igrejas, se calhar eu não acreditaria. Mas há. Aqui em Portugal acho que ainda não, mas em alguns sítios há pastoras homossexuais. É tudo mal desde o início até ao fim. Já começa. Pastor já não é propriamente um termo que eu gosto. Pastora homossexual é tudo um cocktail de tudo o que é errado. E há pessoas que gostam disso. Claro que depois este tipo de pessoas aceita tudo. Aceitam tudo na sua dita igreja. As pessoas sentem-se bem. Porque já não há aqui a necessidade das pessoas se sentirem mal com o seu pecado. O Evangelho que se prega hoje, e que de vocês aqui não o pregam, pelo menos quando vem não o pregam, e acho que nos outros domingos e nas outras quintas-feiras não se prega aqui, olha, o Senhor ama a todos, vem tal como estás e podes ficar como estás. Não é isso que nós dizemos. O Evangelho que nós pregamos é, vem tal como estás, não precisas de estar a dar um jeito primeiro na tua vida para vir, não precisas, vem tal como estás, só que não vais como vieste. O cristianismo, muito da cristandade, não é cristianismo, da cristandade mainstream, predominante, diz, vem, podes continuar a pecar. O que é que nós dizemos? Dizemos como o Senhor Jesus Cristo. Vai e não peques mais. Eu diria, vai e vive como quiseres, mas se és verdadeiramente salvo, vais viver de forma a agradar a Deus. Não há aqui a necessidade de... há aqui dois erros em que muita gente cai, que é, podes continuar como estás, não precisas se sentir mal com o teu pecado. Há uma versão, pelo menos uma versão da Bíblia, que já nem tem a palavra pecado, o que é ótimo, dá um jeitão enorme. Mas também há outros que caem no erro de, primeiro tens de darem um jeito na tua vida. E há pessoas que andam a ouvir a palavra de Deus, mesmo no nosso meio, e parece que têm a ideia de que precisam primeiro de melhorar algo na sua vida antes de aceitar a salvação. Não precisam. Vem tal como estás. Falamos da última vez de um crente que quando evangeliza diz, arrepende-te, deixa o teu pecado e aceita a salvação. Não. Isso é um erro. É um erro. Fazer criar as pessoas, primeiro tens de pôr a tua vida em ordem para depois vires
aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não. Isso é grave. É grave. Muito grave, porque pode trazer consequências terríveis. A pessoa depois pensa, eu contribuí para a minha salvação, porque eu primeiro pus a minha vida em ordem. Eu comparo isso a uma situação caricata que aconteceu com o meu pai há 3 anos. O meu pai tem-me preparado ao longo dos tempos. Eu não queria estar preparado, mas tem-me preparado ao longo dos tempos para o perder mais cedo ou mais tarde. Vai tendo assim uns acidentes com as máquinas agrícolas que tem lá em casa e eu sei que um de nós irá partir primeiro que o outro, ou a não ser que o Senhor nos venha buscar e aí partiremos juntos. Mas houve um dia em que ele teve um acidente com uma máquina, podia-se ter matado, foi grave, e ficou todo sujo. Imagina, eu consigo caminhar até casa, e o que é que ele fez? Pediu à minha mãe, olha, telefona para o INEM, que eu vou tomar banho. Porque ele não queria ir sujo. Ou seja, o que é que era prioritário naquela situação? Era ele estar limpo para quando viesse o INEM, para não apanhar assim sujo? Não! Era ali ser atendido rapidamente e urgentemente por alguém. Não atingiu nenhum órgão vital, mas poderia ter sido complicado. Mas, infelizmente, há pessoas que fazem isto com a sua vida espiritual. Acham que primeiro têm de dar um jeito. Não, é tal como estás. Porque será que alguém no seu perfeito juízo pensa, eu vou vestir aqui umas roupas, vou vestir aqui uns trapos de imundícia um bocadinho menos sujos e vou à presença do Senhor? As nossas boas obras são como trapos de imundícia. Aqueles trapos que se punham à volta das feridas da lepra. E ninguém pode ir assim perante Deus. Alguém que vá, olha, já estou aqui um bocadinho menos sujo. Aceitas-me agora? Não. Deus aceita. Aceita-nos tal como estamos. Mas infelizmente há muitas pessoas que pregam mensagens aprazíveis. Pregam mensagens, evangelhos segundo os homens. Mensagens que vão ao encontro das expectativas do homem. O homem quer ouvir isto? Pregam isto. Sabemos que há alguém aqui neste grupo de pessoas que não vai gostar de ouvir esta coisa? Se calhar nem digo. E eu confesso, já o fiz. Já autocensurei, porque se eu falo desta situação aqui, vai ser desagradável. Assim, também não é, se calhar, a responsabilidade de quem vem de fora tratar de assuntos que se passam com pessoas da igreja. Mas já me aconteceu. Prefiro não falar disto ou tentar escolher melhor as palavras para não chocar alguém que está a viver em pecado ou que não está bem. Sabe uma coisa? Paulo diz, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Há muitos que se dizem servos do Senhor e que pactuam com o erro. Mas sabe uma coisa? Quem age desta forma, quem fala de maneira a agradar às pessoas, não está a ser servo de Cristo e não está a servir as pessoas que o ouvem. Eu saber que alguém está doente, precisa urgentemente de um determinado tratamento, e eu digo-lhe, olha, faz exercício físico, come uma alimentação saudável e vais ficar melhor. Quando eu sei perfeitamente que aquilo não vai resultar. Eu sei que o que resulta é um tratamento talvez bastante doloroso, mas que tem de ser. É a única maneira. É assim que eu tenho de tratar com aquela pessoa. O médico tem de tratar assim com essa pessoa. Mas há muitos que preferem... Porque assim, o médico trata assim o seu doente, se calhar o doente não vai gostar. Assim, de uma forma bruta. Prefere alguém que o acarinhe e que dê umas festinhas, enquanto o doente morre. Alguns pregadores, pastores, são assim. Estão de mão dada com o doente, enquanto o doente morre, dão-lhe festinhas, mas não o tratam. Mas o Evangelho da Graça de Deus não faz assim. A pessoa leva um choque, por assim dizer, olha, estás com este problema, gravíssimo. E tens de ser tratado, urgentemente.
a tua vida está em risco. E é assim que nós temos de falar às pessoas. Elas têm um problema urgente que tem de ser resolvido. Mas, infelizmente, há pessoas que optam por dizer coisas, palavras aprazíveis, palavras bonitas, palavras que não salvam. Este Evangelho que não é segundo os homens tem outro sentido. Porque ele diz que não recebeu de homem algum, não recebeu nem aprendeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isto teria outra continuação, mas não irei falar disso. O que eu quero deixar bem claro é a mensagem que nós pregamos não é segundo os homens. O homem não gosta de ouvir, mas não vamos deixar de anunciar. Claro que há aqui uma coisa que eu tenho de dizer. Não fiquem com a ideia de não estamos aqui para agradar aos homens, por isso vamos falar as coisas de qualquer maneira. Vamos falar à bruta. Há alguns que são assim falam-se de uma maneira um bocado brusca e não há necessidade de o ser. Quando falo de agradar aos homens, é dizer coisas aprazíveis apenas. O apóstolo Paulo, algumas páginas à frente, o que é que ele diz? Como também eu, em tudo, agrado a todos. Não buscando o meu próprio proveito, mas ajudo muitos para que assim se possam salvar. Ele dizia, fiz-me tudo para com todos para assim ganhar alguns. Ele procurava sempre ser agradável às pessoas, procurava agradar a todos, tentar, sem comprometer a verdade da palavra de Deus. Tentava fazer com que as pessoas compreendessem. Mas ele não estava aqui propriamente para agradar às pessoas, para dizer coisas bonitas. E alguém que pense, Paulo, tu andas aí a agradar às pessoas, leia o livro de Atos. Leia 2 Coríntios, capítulo 11. Onde quer que ele fosse, o que é que lhe acontecia? Queriam matá-lo, apedrejavam-no, batiam-no. Se o objetivo dele realmente fosse eu quero agradar às pessoas, fracassou totalmente. Ele não conseguia agradar às pessoas. Porquê? Ele, mesmo tentando fazer tudo para com todos, ele chegava a algum lado e começava a pregar a graça de Deus e as pessoas não gostavam. Porque as pessoas, o ser humano, a carne religiosa do homem, gosta de obras. Gosta que o mandem fazer coisas. Não gosta da graça de Deus. É algo estranho ao homem. O quê? Eu não preciso fazer nada para ter a salvação? Basta crer? Isso é demasiado fácil. Não é? É demasiado fácil. Não vou querer aceitar isso. Como se costuma dizer, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E o ser humano é assim. Desconfia de algo tão fácil. Vou terminar com uma ilustração que me recordo. Já tem para aí alguns 30 anos. Lembro de ler isso no Alimento Diário. Dos primeiros. Aquilo já tem 30 anos. A tradução em português. E lembro-me de uma meditação que era assim. Houve um homem que... Já não sei. Isto já tem bastante tempo a história. Eu li há 30 anos. Portanto, a história, quando se passou, deve ter bastante mais. Se não é verídica, deve andar lá perto. Um homem descobriu uma receita para fazer um bolo instantâneo. Como é que aquilo funcionava? Despejava-se o conteúdo de um pacote, acrescentava-se água, misturava-se, forno. E estava o bolo feito. Maravilha, não é? Na era que começaram a surgir o leite em pó e outras coisas em pó, surgiu também esta pessoa que teve a ideia de fazer um bolo. E ele pensava, isto vai ser um sucesso. Toda a gente quer um bolo feito rapidamente. Mas não, a coisa correu mal. Se calhar se fosse hoje, correria otimamente, que as pessoas querem tudo rápido. Mas não, aquilo correu muito mal. E ele... Uma coisa tão fácil, tão boa, tão rápida. E as pessoas não querem. Fez um estudo de mercado para perceber o que é que falhou. A razão principal pela qual aquele produto falhou foi... Havia a resposta? Demasiado fácil. Então ele, olha, deu-lhe um jeito. Então era preciso pôr água, acrescentar um ovo, misturar e forno. E foi um sucesso.
Porquê? Porque o ser humano precisa de ter uma contribuição para qualquer coisa. Precisa. E as religiões, todas as religiões inventadas pelo homem, todos os evangelhos que são segundo os homens, incluem a necessidade de fazer obras. Incluem o mérito humano. Infelizmente, há milhares de milhões de religiões. Por todas as pessoas que rejeitam o único evangelho que salva hoje, vão... Cada uma tem o seu evangelho. Cada uma tem a sua religião. Em que ela própria é o seu Deus e as suas opiniões são as suas escrituras. Então vão atrás daquilo que elas próprias pensam. Não vão atrás do que Deus diz na sua palavra. E não querem aceitar uma mensagem tão bela, tão simples. Uma mensagem que é a única mensagem que, como nós cantámos no início, vamos dizer aleluia a quem? É o Senhor Jesus Cristo. Não vamos dizer, olha, Deus, estou aqui, cheguei, contribuí bastante para estar aqui. E o homem gosta disso. O orgulho do homem gosta. Eu contribuí, eu mereci. Eu fiz a minha própria sorte. Eu criei o meu próprio destino. Mas alguém queira criar o seu próprio destino, o seu destino será uma eternidade sem Cristo. Eu não quero que isso aconteça com nenhum dos que aqui estão. Que todos possam depositar a sua fé unicamente nesta obra extraordinária, a obra-prima da graça de Deus. Desista de tentar, desista de fazer as coisas pelos seus próprios méritos, desista de tentar contribuir para a sua salvação e se entregue nas mãos de um Deus que julga justamente e dizer-se ao Senhor, obrigado pela tua salvação. Obrigado pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo que morreu, foi entregue pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Eu aceito, eu quero. Não precisa de se pôr em pé, não precisa de cair para a frente, não precisa de se pôr de joelhos, não precisa de chegar a casa, fechar-se no quarto a fazer... Não, é onde estiver. E esta é a minha oração, o meu desejo para cada um de nós possa compreender a obra-prima da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.